de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minas Car Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa e seja sobre a tua família. Que bom que a gente pode mais uma vez estar juntos para meditarmos uma porção da palavra de Deus. Na semana passada nós começamos a estudar quando Deus conclama o seu povo, especialmente o profeta Joel, a levantar um clamor pela nação de Israel. E hoje, quando nós lemos o livro de Joel, vemos que ele está tão atual dentro da nossa nação. Vamos ler Joel capítulo 1, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Joel 1:13. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Quero dizer que eu que sublinhei a palavra uivai. Aqui Deus conclama o profeta Joel a reunir os sacerdotes, os ministros da casa de Deus, a levantar um clamor, a jejuar, a gemer, a clamar, a implorar, a pedir o favor de Deus sobre a nação de Israel, sobre os filhos de Israel. Então era como se Deus, ele dissesse assim: meus filhos, minha igreja, lamentam, choram porque o trigo já foi destruído, porque o vinho novo já se acabou, o azeite já está em falta. Como eu mencionei, o momento em que Israel estava passando era desesperador. O momento era extremamente difícil. O desespero das colheitas que não estavam mais a dar o seu fruto. A Bíblia menciona que os cinco tipos de árvores já não estavam mais dando fruto. Ele falou que a videira secou, ele falou que a figueira murchou, a romeira secou, a palmeira secou e a macieira secou. Ele disse, então ele conclama a Israel, ele conclama o sacerdote, ele disse: o grande e terrível dia do Senhor tem chegado, o dia do julgamento do Senhor chegou, o dia da escuridão, o dia de trevas, o dia do julgamento das vossas ações tem chegado até vós.
o dia de densas trevas já tem chegado até vocês. Então ele conclama o povo a orar, a clamar e a gemer. Quando ele conclama a clamar, a uivar, ele diz: pranteiam, choram, clamam em voz alta, derramam choro, passam a noite vestido de luto, passam a noite vestido de panos de saco. E naquela época, esse pano de saco, que aqui Deus fala, era como aquele saco de estopa, que muitas vezes é usada para trazer batatas ou coisa assim, é um saco de estopa. E aquele saco, quando se colocava, ele é espinhento. Então, quando ele diz se vestem de saco, ele estava dizendo, mais ou menos, quando vocês põem esse saco à noite, não tem como vocês dormir, porque ele vai espinhar vocês a todo lado, vocês vão se coçar, não tem como vocês conseguirem dormir. Vestem saco de estopa, passam a noite gemendo, passa a noite em claro, passa a noite chorando, passa a noite clamando, passa a noite pedindo. Vistam os sacos para que eu venha falar com vocês. Desculpa, eu preciso de um copo d'água. Como nós fazemos um programa ao vivo, não tem como disfarçar, né? Mas aqui o profeta está falando, ministros, uivai, uivam. Quando os ministros deveriam uivar, quem uiva são os lobos. O lobo, ou seja, quando eles vão à caça, eles caçam veados, eles caçam tanta coisa antes. Põe a vinheta para mim, por favor. Acontece. Pousada Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Conseguimos voltar, né? Graças a Deus, estamos vivos, o que importa é isso. Mas eu estava vendo que os lobos, eles uivam em 4 circunstâncias bem principais na vida deles. Quando eles uivam, em primeiro lugar, eles uivam, também quer dizer que isso, sinal de respeito. Qual o sinal de respeito do lobo? Geralmente o lobo, quando tem sinal de respeito um pelo outro, um chega e deita pertinho dele com a barriga no chão. É como se ele olhasse para o outro e dissesse assim, eu te respeito, você é o maior da alcateia. E esses lobos, eles vivem organizados, eles têm uma organização tremenda. Nós aprendemos grandes lições com eles. Nas organizações deles, dos lobos, por exemplo, se eles vão a caminho de uma caça,
Eles põem os mais velhos na frente, os doentes logo atrás. E depois desses doentes, atrás deles, vêm os fortes, os robustos. Primeiro os mais velhos, depois, se alguém está doente, logo após eles. E atrás desses, os que estão robustos. E lá no último, caminha um que é o observador. Aquele que sempre está alerta, vendo o seu perigo, está ao lado. Porque eles põem os mais velhos na frente, os doentes, seguido e depois aqueles que estão robustos. Porque eles vão caminhar de acordo como os mais velhos caminham. Porque se aqueles que estão são, robustos, andarem na frente, certamente os mais velhos não terão o mesmo vigor, o mesmo passo que eles têm. E da mesma forma aqueles que estão doentes. Então eles põem os mais deficitários, aqueles mais debilitados na frente. E eles caminham de acordo com os passos deles. E se eles caírem ou cansarem, eles param todos juntos para se ajudarem um ao outro. Então eles são de uma organização tremenda. Eles são organizados. Os lobos são organizados. Eles trabalham em conjunto. Aquele que está lá atrás, sozinho, ele caminha olhando para tudo que está ao seu redor. Quem está ao seu redor, se algum perigo iminente possa chegar, ele possa alertar os demais para cuidar dos demais. Então eles andam com cuidado, eles têm cuidado um para com o outro. O cuidado de um para com o outro é muito lindo, é bonito, de maneira que jamais quando alguém está em dificuldade, eles deixam ele só. Eles deixam ele sozinho no momento de dificuldade. Por isso, toda essa organização deles. Eu sempre falo as lições que nós aprendemos com eles. Quando eles são organizados, quando eles cuidam uns dos outros, é assim que deve andar a igreja de Cristo, organizados, um cuidando do outro. Aqueles que estão debilitados, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de socorro, devem imediatamente ser socorridos, ser amparados, serem ajudados, porque é desta forma que a igreja deve agir. Então, quando eles andam, a organização deles está, eles sempre andam de cabeça alinhada, um alinhado o outro, ou seja, eles têm uma só visão. Todos eles se colocam na mesma posição, aquele que o comanda, aquele que o leva. E quando a ameaça está por perto, quando eles detectam o cheiro do perigo, de alguma coisa integrante que possa talvez dar a eles algum perigo, todos o atacam de uma só forma. A Bíblia diz em Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32. E da multidão que creram, era um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuíam, mas todos compartilhavam tudo entre si. Era assim que a igreja cristã vivia. A Bíblia diz da multidão, daqueles que se agregavam, primeiro 3.000, depois 4.000, 5.000, das multidão que se agregavam ao evangelho, era um só sentimento, era um só o coração, era um só pensar, era um só o foco. Assim como os lobos, eles tinham todos o mesmo alinhamento, eles tinham todo o mesmo comportamento. E nessa organização, eles se tornavam vencedores. É assim que a igreja de Cristo se torna vencedora. Você sempre não pode estar combatendo, você sempre não pode estar indo contra, você tem que caminhar em conjunto. Você precisa vir em uniformidade, caminhar na mesma visão, no mesmo foco, na mesma ideia, para que Deus venha dar vitória, para que Deus venha agir.
Então, em primeiro lugar, nós aprendemos com os lobos que eles são unidos. Todos os lobos são unidos. A Bíblia diz lá no Salmo 133, versículo 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O lobo, quando lhes falta o alimento, a primeira coisa que eles fazem, eles uivam. Ele uiva. Através do uivo dele, aonde quer que cada um esteja, ele está reunindo toda a alcateia. Então ele uiva para reunir, unir toda a alcateia. Esse é o objetivo do uivo do lobo. Quando eles estão juntos, ali ele reuniu toda a alcateia que ele chamou com o uivo dele. Eles ficam juntos e ali eles montam uma estratégia. Como agora enfrentar a fome. Por exemplo, se a comida entre eles acabou, eles uivam para reunir toda a alcateia. Ao reunir toda a alcateia, eles tratam estratégias. Como trazer a comida, o alimento. Então a união é essencial para a Igreja de Cristo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A primeira coisa, eles são unidos. A segunda coisa, eles trabalham unidos. Reuniu todo o grupo, percebeu-se que estão com fome. Agora eles saem à caça juntos. Da forma como iniciei falando, os mais velhos debilitados vão à frente. E ainda quando tem os pequenos lobos, eles quando nascem, as mamães cuidam, as mamães dão o que mamar. E os demais que ficam ali na alcateia, quando reunir a turma que vai caçar, eles ajudam a cuidar dos filhotes. E então eles vão numa organização em busca do alimento. A crise chegou entre eles. O alimento está faltando entre o grupo. Então eles se reúnem em comunidade. Eles levantam uma liderança. Eles levantam uma hierarquia. E eles vão em busca da caça. Unidos para conseguirem aquilo que eles tanto desejam, que é o alimento. E interessante, vocês sabiam que eles se conhecem um ao outro pelo uivo, pela voz dele? A voz deles é o uivo. Eles se conhecem, eles têm uma intimidade a tal ponto que quando alguém uiva, ele já sabe qual foi o lobo que uivou, qual foi aquele da alcateia. Pelo uivo, eles conhecem a sua voz. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. É assim que Deus faz conosco. Quando algo nos falta, Ele diz: meu filho, minha filha, não tema. Eu te tomo pela tua mão direita. Não tema, eu estou do teu lado. Não tema, eu sou contigo. Você jamais estará sozinho. Apenas conviva em união, apenas trabalhe em união, como uma igreja unida, e não temam, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu tomo vocês pela minha mão direita e falo: não temam, que eu ajudo vocês, que eu sustento vocês. Lá em Isaías 49, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor nos diz assim: haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê, ainda que mama,
e não tem compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravarei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. É assim que o Senhor fala. Ele disse: tudo pode te abandonar, todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandono. Eu coloquei você dentro, gravei o teu nome aqui na minha mão. Eu escondi você aqui dentro. Eu construí muros ao teu redor para te proteger, para te guardar. Nada vai te faltar. Eu sustentarei você. Eu sustentarei você. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 a 29, a palavra do Senhor nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Veja o que o Senhor diz. Ele diz: você é a ovelha dele. Você está guardado no meu aprisco. Você está guardado no meu refúgio. Você está aqui nas minhas mãos. Ninguém vai te arrancar das minhas mãos. O meu Pai deu você a mim. E meu compromisso é cuidar de você. O meu compromisso é proteger você. O meu compromisso é ser com você. Como o meu tempo está escasso, eu vou pular alguns versículos e quero ler Lucas, capítulo 12, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Veja como Deus te conhece. Você já viu quantos cabelos você tem na tua cabeça? Você já tentou contar os fios de cabelos? Mas o Senhor sabe um a um quantos você tem. Ele está dizendo em outras palavras: eu te conheço. Eu conheço cada detalhe do teu corpo. Eu conheço cada forma, maneira de você agir. Eu te conheço muito mais do que tu imagina. Cada fiozinho do cabelo da sua cabeça está contado. Então não tema, eu cuido de você. Eu sei de todos os detalhes da tua vida. Eu sei de tudo que tu precisa. Eu sei de tudo que tu necessita. Eu sei disso. Eu sei dessas coisas. Eu sei essas coisas. Assim diz o Senhor. Em terceiro lugar, quando o lobo ele uiva, ele está defendendo o seu território. Ele marca o seu território. Então, em primeiro lugar, ele uiva para reunir a alcateia. Ela precisa estar unida. Em segundo lugar, o lobo uiva para sair à caça junto. Eles trabalham junto. Em terceiro lugar, para defender a sua alcateia. Eles uivam, eles vão em cima da montanha e começam a uivar. E o uivo deles é para reunir todo mundo e dizer assim: o inimigo está próximo, vamos nos reunir, vamos estar todos juntos. Eu ouço o cheiro, o inimigo está aqui. Então o uivo dele é para espantar o inimigo eminente. Quando eles percebem que algo está próximo, eles estão ali, prontos. Eles reúnem toda a alcateia para defenderem o seu território, para defenderem os seus, para defenderem a sua comunidade, para defenderem uns aos outros. Olha que texto lindo Deus nos dá lá em 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 7, que diz assim: e sucedeu que depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha
que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta a vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda, meu senhor, de eu te dê a herança de meus pais. Então Nabote veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezrael, a sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, os israelitas, e lhes disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraste, darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, os jezreelita. Só até aqui, mas se tu ler toda essa história, tu vai ver que Nabote, ele lutou até o fim e não entregou a sua vinha. Não deixou jamais que o rei Acabe, por dinheiro que fosse, por troca que fosse, pegasse a sua herança, pegasse a sua vinha. É como se ele dissesse: esse território aqui é meu, essa vinha é minha e nela ninguém toca. Essa vinha é minha herança e nela ninguém toca. Você lembra que os lobos fazem? Ao terceiro lugar, ao uivar, eles estão dizendo: esse território é nosso e aqui ninguém toca. Eu te pergunto, você tem cuidado do teu território? Você tem permitido que alguém venha tocar nele? Você tenha permitido que alguém venha se apossar dele? Você tem permitido que muitos venham roubar o que é teu? Ou você já vendeu a tua herança? Ou você já trocou a tua herança que o Senhor te deu por tantas outras coisas, pela fama, pelo pop? O que você fez com a herança do Senhor? Você já negociou ela? Você já trocou ela? Ou você está fazendo como fez aqui o servo do Senhor? Como fez Nabote? Ele disse: não, a minha vinha eu não negocio, a minha vinha eu não troco com ninguém, eu não a trocarei. Então, meu querido, guarda, seja sábio como o lobo, uiva, geme, chora por aquilo que é teu e não se confunda, não troca. Em quarto e último lugar, o lobo, ele sobe a montanha, e ele sobe a montanha para uivar na posição muito linda que você vai aprender. Quando ele chega à montanha, ele se ajoelha e estende a sua boca, o seu nariz para o alto. Aí um uiva, ele para, o outro começa a uivar, assim o outro, sucessivamente, cada um está uivando. Então, ao inimigo dá a entender que tem muitos lobos. E ele começa a uivar, ele se ajoelha e põe o seu focinho para o céu e uiva. Aquele uivo é levado pelo som do vento, e aquele vento carrega o uivo entre a mata, aquele uivo um atrás do outro. E quando o inimigo escuta aquele uivo, eles acham que tem uma multidão de lobos. E ele começa a fugir e sabe que ali ele não consegue tocar. Ali ele não consegue agir. Olha como o lobo faz. Ele se ajoelha e põe o seu focinho para o céu. É assim que Deus disse: sacerdotes, ministros do altar, uivai. Como que devo uivar? Te ajoelha, levanta a cabeça para o alto,
Começa a chorar, começa a clamar, começa a pedir. Aprenda a chorar, minha igreja. Aprenda a uivar. Aprenda com os lobos. Aprenda com o uivo dos lobos. Sejam unidos, trabalhem juntos. Olhe que o inimigo está iminente, está ao vosso derredor. Aprenda a ajoelhar-se, a chorar, a clamar. Terminar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 9. A palavra nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir-lhes, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendem todo o mundo estão atravessando os mesmos problemas. Saiba disso, meu amigo. Saiba, seja como o lobo. Quando Deus falou, vou voltar lá no primeiro versículo para encerrar. Joel 1,13. A palavra do Senhor diz: cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Entrai, passai a noite vestido de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortados da casa do Senhor. Aprenda com os lobos, uivar, uivar. Aprenda a colocar os teus joelhos no chão. Aprenda a levantar tua cabeça ao alto. Aprenda a ser unida, igreja. Aprenda a trabalhar em conjunto. Aprenda cuidando um dos outros. Aprenda a chorar, porque o dia mau, o dia terrível tem chegado. A Bíblia diz que dias maus já estamos vivendo. Guarda bem o que você tem, a tua fé, o teu amor, para que nada venha te esfriar, para que nada venha afastar você do teu Senhor. Aprenda com os lobos, aprenda a uivar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, em o nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para todas as quartas-feiras, às 19h30, estar conosco ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, próximo do Hospital da Criança, ali aquela rua que vai para o aeroporto de Cabo Frio. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero lá. Gente, Deus tem feito maravilhas em famílias naquele lugar. Deus tem curado, Deus tem restaurado, Deus tem falado, Deus tem ministrado cura. A igreja tem se quebrantado, a igreja tem sentido o poder de Deus. Vai lá, todas as quartas-feiras, estamos clamando por você e pela tua família. E todos os domingos, às 19h, culto de adoração a Deus. Eu te convido, Avenida Adolfo Berenguer Júnior, próximo do Hospital da Criança, ao lado do CREP da Suzy. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Quarta, 19h30 e domingo às 19h. Deus te abençoe e até a próxima semana. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.
Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.